meus queridos, nobres pessoas que me acompanham nesse momento. Jeremias capítulo 18 é com certeza um dos mais emblemáticos textos bíblicos ao qual Deus ele expõe através do seu profeta, seu servo de Deus, Jeremias, que ele, como Senhor, ele se importa com o homem numa tal magnitude que ele reage ao que o homem faz. É claro que dentro do contexto bíblico estamos falando de Israel. Muito embora Israel também recebesse pessoas que eram estrangeiras e que podiam habitar entre eles e obedecer à mesma lei que havia sido promulgada por Deus através de Moisés. Podemos dizer, dentro desse contexto, que Deus ele coloca em 3 partes esse texto. Do versículo 1 ao versículo 4, Deus ele convoca Jeremias para descer à casa do oleiro. Mas o ato de descer à casa do oleiro não era uma coisa gratuita. Jeremias estava num ponto alto e ele precisava descer. Algumas vezes, por mais espirituais que sejamos, porque Jeremias era um servo de Deus e de uma espiritualidade grande, mesmo assim ele teve que descer à casa do oleiro. Para descendo à casa do oleiro com o objetivo de observar o trabalho dele e a partir dali Deus ele pegar e dar basicamente o significado. E Deus ele se compara no segundo momento àquele oleiro. E Deus ele diz que, e faz primeiro uma pergunta curiosa: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Curioso é que Deus ele explica como é que Israel é nas mãos dele. Deus ele não faz uma imposição. Na verdade, ele reage àquilo que Israel ele propicia para Deus e para si mesmo. Tanto que o versículo 7 e ao versículo 11, ele fala de toda uma reação. Deus ele diz: se eu falar mal sobre uma nação e querer destruí-la, mas se esses homens, se esses seres humanos voltarem atrás em sua maldade, aí eu me arrependerei do mal que iria fazer a eles. Mas se pelo contrário, eu querer fazer o bem a esses seres humanos, mas eles se mostrarem ímpios, se mostrarem cruéis, se mostrarem pervertidos, então Deus vai se arrepender do bem que iria fazer
em favor desses. Deus, ele pega e reage àquilo que o ser humano faz. Havia até uma frase curiosa dizendo o seguinte: se você não está gostando daquilo que você está plantando, mude a semente. E aí o que é que acontece? Deus, ele reage. Você, nobre pessoa, talvez esteja no fundo do poço de uma maneira brutal e miserável, dizendo, não tem mais saída para mim, já estou completamente atolado nisso e realmente eu vou morrer nisso. Se você se arrepender, se você crer no Evangelho, com certeza você já vai ter certeza da vida eterna, mesmo que o pior venha sobre você. E aí o que acontece? Deus, por soberania, vendo o seu arrependimento, vendo suas lágrimas, vendo o seu esforço para tentar mudar, ele vai conseguir propiciar a você todo esse contexto. Deus iria fazer, depois do caminho terminado nessa vida, você iria para o inferno. Como se arrependeu e creu no Evangelho de Jesus Cristo, agora o caminho é outro. O caminho é para o reino dos céus. E aí também o contrário funciona, daqueles que pegam, serve, pá, e tem todo um compêndio, mas aí ele simplesmente fraqueja, e não somente fraqueja, como abandona de uma maneira consciente o Evangelho, vai embora, e aí, em vez de ter a salvação que é em Cristo, vai para o inferno no final do caminho dessa vida, caso ele não se arrependa e creia no Evangelho. Então, o significado disso é que esta palavra de Jeremias é atual, ela é consistente nos dias de hoje? Sim, é atual, é consistente nos dias de hoje. Mas aí a terceira parte de Jeremias no capítulo 18. É quando Deus, ele coloca para Israel de que não é que o Senhor está sendo duro. Quem está sendo duro de coração são eles. Preste atenção nessa parte desse texto, a partir do versículo 12. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície, ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, e os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que não andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e um objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. A primeira parte era Jeremias indo à casa do oleiro. A segunda parte, Deus falando que está reagindo àquilo que Israel está fazendo.
E na terceira parte, Deus denunciando a dureza do coração de Israel e que essa dureza promoverá toda uma destruição e caos, que eles sairão exilados. Sabe o que significa? Deus, ele propõe há dois caminhos, assim como Josué falou ao povo. Escolha o caminho do bem, tome esse caminho do bem, e o caminho do mal. Não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué diz. E nessa mesma palavra, Jeremias, inspirado pelo Divino Espírito Santo, escreve: olha, Deus, ele está reagindo a apenas o que vocês estão fazendo. Se vocês se arrependerem, Deus vai se arrepender do mal que ele ia fazer com vocês. Agora, se vocês não se arrependerem, a destruição virá. E aí, o versículo 12, coloca-se o veredito do povo dizendo que não há esperança. Porque vão andar segundo seus projetos, vão andar segundo seus desejos corruptos, malignos, brutais. E o ato de plantar toda uma cultura pecaminosa, uma cultura autodestrutiva, gera apenas um resultado, que é a morte. No caso de Israel, esquecendo de Deus e se voltando aos ídolos, é apenas o exílio. Queimando incenso a ídolos, adorando outros deuses, e estes deuses, entre aspas, fazendo eles tropeçarem nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que não andassem por veredas não aterradas, ou seja, o que significa? No meio da lama, do meio do charco de lodo, de uma cultura autodestrutiva pecaminosa. E o resultado disso? Para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça, ou seja, vai balançar a cabeça dizendo não. Esse é o versículo 16. E o final. O 16 é a invasão, a destruição da cidade. E o 17 é o êxodo, é o espalhamento do povo judeu. Com o vento oriental. O que significa o vento oriental dentro desse contexto? A Babilônia virá sobre eles. Os espalharei diante do inimigo. E nesse dia, Deus, ele vai mostrar as costas, literalmente dará as costas ao povo e não o rosto no dia da calamidade de Israel. Não sei como está a sua vida, não sei como está a sua situação diante de Deus. Não sei se você está nesse nível de rebeldia ou se você já se arrependeu. Mas saiba, Deus não muda porque não se dá para caprichos humanos. O que se arrepende, crê no Evangelho,
ele tem fome de deixar o pecado para trás. Aquele que não crê, ainda que se arrependa, mas não crê no Evangelho, o pecado fará ele cativo de novo. Uma coisa curiosa, e há uma grande diferença, e é aí que está a coisa, é o seguinte: o Evangelho fala arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas mas na filosofia grega, o arrependimento é apenas uma mola para que o homem ele pudesse se aperfeiçoar. Sabe qual é o problema disso? Ainda que isso verdadeiramente funcionasse, é de que o homem ele abraçaria apenas uma cultura asceta. Porque para ter exatamente a santidade de Cristo é necessário fazer um pacto com o Senhor Jesus Cristo, aceitando-o como único e suficiente Senhor e Salvador. E aí vamos a uma incógnita. Mas eu já sou uma boa pessoa. Eu faço as caridades, eu dou esmolas, eu trabalho num programa assistencialista. Havia um homem dentro desse contexto que também dava esmolas e grandes esmolas, mas não no sentido financeiro, mas eram os olhos de Deus. E esse homem chamava-se Cornélio. Cornélio era um centurião que tinha um bom coração. E aí um dia Deus envia um anjo para Cornélio para dizer que ele precisava ouvir o Evangelho. E por isso disse: chame a Pedro. Chame Pedro. Pedro estava exatamente fazendo isso. Olha só essa questão da ação e da reação. Enquanto Cornélio ele dava esmolas numa proporção de uma espiritualidade de um homem que não conhecia ainda Jesus, Pedro ainda estava lidando com um preconceito que ele tinha, porque ele achava que apenas os judeus deveriam receber a mensagem. Ele entendeu o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura apenas como uma missão para levar o evangelho somente a judeus. E ali Pedro, no seu momento de oração, teve uma visão de um pano que descia do céu e desenrolado havia ali animais. E aí, de repente, a voz do divino disse a Pedro: mata e come. E Pedro: mas Senhor, como eu vou comer essas coisas imundas? E Deus disse: não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Depois desse sentido, chegou os dois homens, os dois criados de Cornélio, e o levaram. Pedro ali ainda recebeu
uma certa adoração genuflexória, ou seja, de joelhos, e Pedro diz: não, levanta, porque também sou homem. E ali Pedro começa a anunciar o evangelho. E ali o crer foi tão incrível, enorme, que Cornélio e sua família, ao ouvirem o evangelho, foram batizados com o Espírito Santo. Pois é. Um pagão que não sabia quem era Jesus, apenas com uma esmola, mas ali Deus viu aquele coração que estava sedento. Mas aquele coração não sabia porque estava sedento. Mas Deus, ele sabia. Eu não sei, amigo, se você verdadeiramente se encontra nessa situação. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Cristo? Você ouve falar de Jesus como se ouvisse falar de Ayrton Senna, mas você não teve ainda o encontro com ele. Por isso que nessa noite eu lhe convido para verdadeiramente fechar os seus olhos e experimentar a graça que há em Cristo Jesus. Pedro, no final das contas, quebrou ali o seu preconceito. Pedro, inclusive, ele foi acompanhado daqueles que tinham a mesma posição dele e ficaram espantados. Mas como assim? Um pagão desse também recebeu um batismo com o Espírito Santo. Ali Deus estava revelando que o evangelho também era para os gentios. Eu não sei, meu nobre irmão, irmã, qual é o preconceito que você tem. Às vezes você acha que aquele tipo de pessoa não pode expressar nenhuma bondade. Mas aquela pessoa pode ser um centurião Cornélio aí da vida, que através de suas ações filantropas ou de tentar fazer o bem, na verdade expressam uma orfandade espiritual e que você precisa chegar com o evangelho de Jesus àquela pessoa. Nesse momento, vamos orar. Você que quer conhecer a Jesus como Senhor e Salvador, que quer saber quem é Jesus verdadeiramente. E a você que ainda possui um certo preconceito como tinha Pedro. A graça de Jesus, ela é acima de todas essas coisas. Desde a filantropia a um preconceito qualquer. Por isso mesmo, convido você a orar nesse momento. Maravilhoso, eterno e bendito Jesus, amado Rei da Glória, eu não sei, Jesus amado de misericórdia, o que se passa no coração dessa pessoa. Eu não sei, Cristo Santo, o que se passa dentro do contexto do seu coração. Eu não sei a fome, o tamanho da fome e da sede que esta pessoa tem de ti, ou do tamanho do preconceito, do engano que essa pessoa está ainda engodada. Mas, Senhor dos Exércitos, dada a tua bênção e tua graça, Pai,
Arranca, Jesus amado de misericórdia, este mal que está aí, e seja debelado e destruído todo impedimento de conhecer a Ti, meu Deus, meu Pai, como verdadeiro Deus, como a vida eterna, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Quebre toda a corrente maligna, quebre toda a experiência negativa, os traumas, quebra todo tipo de malignidade e perversão que essa pessoa sofreu. Ó Pai, quebra, Senhor dos exércitos, a cegueira para que elas enxerguem como o Senhor é verdadeiramente. Quebra, Jesus amado de misericórdia, o preconceito que não deixa a pessoa enxergar como o Senhor verdadeiramente se importa com o homem, não interessando a posição em que ele está. Dada a tua bênção, tua graça e tua força, que o Senhor abençoe e ajude e guarde para a tua honra e para a tua glória. Pai eterno, é o que lhe pedimos e lhe agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém.